Fala pessoal, começando aqui mais um Cafeináticos, o podcast do Sun Café. É o podcast que a gente quer proporcionar o que um cafezinho pode gerar. Hoje eu tô aqui com a Elô e com o Netão, que vão se apresentar. Eu sou o Elvio, diretor da Sun Café. Se apresenta primeiro, ladies first. Thank you. Sou Elohane Paiva, carioca, porém mais tô rio-clarense do que carioca. Tá no Rio, né? Tô no Rio. Tô no Rio, não saí do Rio. Continuo no Rio. Tem uma história de, vamos dizer, de atleta. Eu fui atleta de alto rendimento, de taekwondo, seleção por muitos anos, bastante campeonatos por aí. E hoje em dia eu tô trabalhando na minha área e uma área totalmente diferente do que eu vivenciei desde quando eu iniciei a minha carreira de atleta, que foi dentro do taekwondo, agora trabalhando com natação, iniciação com criança. Então fugi um pouquinho daí do alto rendimento, isso, né? Mas isso é muito legal. Totalmente. Você tá se descobrindo, né? Sim, legal. sim. E você, Netão? Bom, me chamo Neto. Tô há menos tempo que a Elô aqui em Rio Claro, tem 2 anos que eu tô aqui. Fui atleta de alto rendimento também, fui atleta de futebol. Hoje não pretendo trabalhar com futebol, não pretendo trabalhar com alto rendimento. Tô na área de atuação também da atividade física, mas mais voltado pro bem-estar do que pro alto rendimento, né? A área que eu gosto mais, essa área do bem-estar, do que pensando no alto rendimento em si. Trabalhar com atleta não é muito meu foco principal hoje, mas pra amanhã ninguém sabe, né? Eu já posso dizer, nem hoje nem amanhã. Alto rendimento não, é mês de qualidade de vida. As minhas crianças não pensam em alto rendimento também. Legal. Mas, cara, hoje o papo vai ser bem bacana, porque eu acho que eu nunca falei no podcast, mas muita gente me conhece, sabe? Eu fui atleta da base, né? Não fui atleta exemplar, assim, que passou dos 18 anos. Mas eu fui da base, jogava basquete, sou minúsculo mesmo, mas eu era armador no basquete. E joguei até os 18 anos, que foi aí onde eu passei em educação física, que também acho que nunca tinha falado no podcast. Sou professor de educação física de formação, exerci 4 anos a área e saí fora. Mas hoje o papo vai ser muito legal porque eu curto muito essa parte. Eu associo sempre com o que eu levei a vida, né? Tipo, o alto rendimento, a formação que eu tive na adolescência e a competitividade me levou pro mundo dos negócios a ser a mesma coisa. Daí a gente treina junto, né? Sim. Pra quem não sabe também, a gente treina funcional, né, Luizão? Ele fala funcional. Ele fala que a gente treina funcional. E o CrossFit parece que é um monte de atleta frustrado. Exatamente, fala assim, onde se encontra. Onde encontra ex-atletas frustrados, né? Ela fala assim, caraca, todos os ex-atletas que foi comigo de top, todo mundo pro CrossFit. Todo mundo. Eu vou olhar assim no Facebook, tô praticando CrossFit. Não sei, todo mundo que são ex-atletas de alto rendimento, todo mundo se encontrou. Porque o treino é muito legal, né, cara? Isso. E assim, quando eu tava nesse processo de transição de aposentadoria, eu me aposentei, eu tentei fazer outros esportes, eu não me encontrar. Tentei outras lutas, ir só pra sala de musculação, fazer só musculação, fazer dança, outra atividade, nenhuma eu me encontrava. Aí eu fui, igual que, tipo assim, CrossFit é uma seita, né? Nossa, me sabe. Já viu aquele humorista lá? Então, mas justamente foi isso, onde que eu me encontrei, porque ali você se desafia, tem aquele espírito ainda de competição, e aí você acaba reportando aqueles momentos que você viveu, então isso é bem legal, e aí você também é viciada. Eu e a gente tá não consegue fazer muita coisa ainda. Mas o CrossFit, pra mim, já foi mais no embalo da Elô, né? Eu, mesmo sendo da área, eu tinha muito preconceito com o CrossFit. Eu também tinha, Antes de começar, eu tinha muito preconceito de que, eu vou lá, eu vou começar a jogar os pesos, eu vou me machucar, eu vou travar minha coluna, eu vou machucar meu ombro. Eu tinha muito, muito preconceito. Tanto é que na nossa primeira aula teve muito movimento de clean, né? Clean. Cheguei em casa com a lombar travada. Já falei não sei se eu vou continuar, não. Hoje em dia você tá lá, e aí, será que vai ser o treino amanhã, né? Porque realmente, assim, diferente do alto rendimento, não é algo que a gente tá lá pra, vamos assim, eu dependo daquilo ali.
Então, assim, o dia que eu não tô bem, não vou só lá, não ir. eu fico em casa, vou lá, treino, não dou meu máximo. Só que, assim, é igual eu falei, questão do alto rendimento. Você tem aquilo ali, você fala assim, não, então... Às vezes você quer treinar mais devagar, mais leve, mas fala, não, vou... Porque você já tem aquela coisa ali de você querer estar sempre te levando ao limite, né? Que é o alto rendimento, é isso, né? E dá aquela lembrança, né? Sim, dá aquele gosto que você... Pessoal, fala pra mim como é que foi, né, a história de vocês no alto rendimento. Começa um, depois o outro. O que foi, né, toda essa formação pro alto rendimento? Conquistas, ou frustrações. Vamos começar o bate-papo com isso aí. Vamos falar dessa bagagem que vocês dois têm. A gente sabe que futebol não é nada fácil. E um esporte que também não é o futebol, também não é nada fácil. Que tudo é futebol, né? Enfim, né, de incentivo. É mais difícil ainda. Assim, a minha carreira dentro do taekwondo não foi nada planejado. Eu não fui aquela criança assim, eu quero ser uma atleta. Foi tudo acontecendo. Até então, quando eu me deparei de onde que eu tinha conquistado, eu falei, nossa, eu nunca planejei isso. Às vezes, eu nem tinha proporção, não tinha ideia. Assim, da Elohane... Hoje, assim, eu falo assim, eu fui duas pessoas. Eu fui Elohane Paiva, é sério. Eu fui Elohane Paiva e hoje eu sou Elohane Zatuax Paiva. Eu sou totalmente diferente. Então, eu vivenciei durante lá uns 14 anos a Elohane Paiva. E essa Elohane Paiva foi construindo sem, assim, eu planejar. A minha mãe me colocou assim, eu sempre fui na escola espoleta. E aí eu implicava com os meninos me desciam cacete. Aí minha mãe falou, eu preciso te colocar em algum esporte. E aí foi onde que ela me colocou. Eu iniciei no karatê. Logo em seguida, o professor que dava aula de karatê, ele foi morar fora e abriu uma academia lá perto de casa que tinha taekwondo e eu iniciei justamente para isso. Naquele intuito de mãe e pai colocar, não, você vai aprender a se defender, autodefesa para você não apanhar. Já que você é implicante, então você tem que se virar. Gastar energia. Isso. E o meu professor, ele já viu em mim assim, um potencial que eu nem tinha noção. Então ele, com a ajuda dele, ele me investiu em mim. E aí ele falou assim, não, vai no campeonato. Só que no taekwondo ele é muito artes marciais também. E eu achava aquilo lá, nossa, que chato esse negócio da parte de kata, que é no taekwondo fala com C, de defesa pessoal. Aquele negócio era muito chato. Ele falou, calma aí, eu vou te botar numa luta. E aí ele me colocou lá pra treinar com os meninos de lutinha, sombrinha que fala. E eu gostei daquilo lá e eu comecei a treinar. E aí assim que foi acontecendo. Aí eu comecei a fazer intercâmbio em academias, aí da academia eu fui pro estadual, aí no primeiro estadual que eu fui, eu já fui campeã estadual, aí eu fui pra segunda etapa, fui campeã também, aí eu fui pro brasileiro, tudo isso foi de primeiro, sabe? Aí tudo de cara? Tudo de cara. Caraca. Aí eu fui pro brasileiro, eu já fui campeã brasileira. E eu era assim, comecei com 16 anos. Eu lutava no juvenil e já no adulto. Porque eu sempre fui grandona. Aí meu professor falou assim, não, você vai no juvenil. Aí eu ia no juvenil ganhar, chegava no adulto, sempre medalhava. E aí um olheiro, não é um olheiro, o rapaz que era técnico da seleção me viu e falou assim, nossa, a menina ela é meio desengonçada, mas ela tem futuro. E aí foi onde que foi encaminhando, assim. E aí, em 2007, os Jogos Pan-Americanos, que foi no Rio de Janeiro, a seleção ficou lá fazendo intercâmbio, clima, toda a preparação mesmo já para os Jogos. E eles me convidaram para me ser sparring de uma menina que hoje em dia, ela sempre, até hoje, a Natália Flavini, ela já é aposentada, mas até hoje ela tá dentro dos comentários de Olimpíadas. O nome dela... ela ainda tá no cenário, eu fui para ser sparring dela, para os Jogos Pan-Americanos, para ajudar ela lá a treinar. Você foi apanhar dela. Isso, eu fui apanhar dela, exatamente. Eu com 17 anos já alguém para apanhar. E a Débora Nunes, que também era uma atleta que foi para os Jogos também e estava classificada. O esposo dela, atual esposo, antes era namorado, era coordenador técnico de Piracicaba e estava montando uma equipe para os Jogos. Aí ela pegou em mim, eu com 16 para 17 anos, falou assim, o meu namorado... Você iniciou com quantos anos, só pra... Eu comecei com 13 anos. 13 anos, tá. 13 anos, isso. Legal. 13 anos. Mas o alto rendimento mesmo... Veio com 3 anos depois.
Isso. Nossa, mas muito rápido. Não, 13 não, veio com 5 anos depois, com 18 pra 17, porque eu vim tá. pra Piracicaba com 17 para 18. Tá. 17 para 18 anos, aí foi onde que eu fui inserido mesmo dentro do alto rendimento. Porque antes tudo foi acontecendo, mas de academia mesmo, sabe? Você treina, não tinha nada. Aí não tinha ciclos de periodização. Aí foi onde que eu conheci. Você vai disputar tal campeonato tal mês, então a gente vai te preparar pra tal campeonato, tal. E diferente de quando lá ela treinava assim, eu vou... por exemplo, vou na academia treinar. Então, assim, às vezes 3 vezes na semana, não sei se você fazia todo dia, não sei. Mas assim, tipo, não era nada específico, sabe? Não tinha técnica específica. Sem pretensão nenhuma. Aí quando eu vim pra Piracicaba, aí eu fui conhecer essa menina, ela falou dele. A gente tá... meu namorado tá montando uma equipe para regionais abertos, mas porém tem que morar lá, essa equipe tem que morar lá, porque tem toda a ajuda. E aí ela falou assim, passa o telefone da sua mãe que vai entrar em contato. Aí combinou com a minha mãe. Só que a minha mãe só deixou eu vir, né, no caso, para Piracicaba, porque quando o Fred ligou, o nome dele é Frederico Mitoca, ligou para minha mãe, conversou, falou assim, aqui a sua filha vai morar em República, a gente vai oferecer uma ajuda de custo de R$400 por mês, tem almoço e janta, explicou tudo como funciona. Come no clube, que era no 15 de Piracicaba, que a gente comia lá, tomar café, fazer todas as refeições. E nós temos bolsa de faculdade 100%, numa faculdade aqui, bem conceituada, Unimep, não sei. Então, a minha mãe só deixou eu ir justamente com isso. Deixa eu fazer uma piada. A Unimep vai ter que pagar nós aqui, porque é o segundo convidado que vem e fez a Unimep. O Jorge também, sabe? O Jorge também. Unimep, ó, o boleto vai chegar. Então, a minha mãe só falou assim, opa, então tem um estudo, então você vai... Foi nesse... Então, de princípio, eu fui para ser atleta por causa do estudo, mas depois inverteu. Eu fui atleta e depois ficou assim um estudo. O estudo ficou meio que em segundo plano. Depois em segundo que começou a ter rendimento. Isso. Mais. Aí eu vim para Piracicaba, comecei a treinar e tinha uma seletiva para o Pan-Americano que ia ser em Porto Rico em 2008. Aí eu treinei durante 4 ou 5 meses e aí eu fui para a seletiva, eu fui campeã, me classifiquei. Aí eu fui pro Pan-Americano, lá em Porto Rico, eu fui a única medalhista. Então foi tudo assim, do Brasil todo, da equipe, isso. Aí eu fiz a seleção brasileira e foi onde que eu entrei na seleção brasileira pela primeira vez, em 2008. E onde eram os treinos da seleção? Aí dependia. Às vezes, quando eu iniciei nessa época, era em Minas Gerais. Mas depois era mais no Rio, a concentração, fazia a concentração no Rio. Isso. Mas teve uma época que o Piracicaba, a equipe que eu participava, ficou muito forte. Aí tinha Diogo Silva, não sei, sabe? Eu já ouvi falar. Isso, Diogo Silva, entre outros atletas, só top. Então o polo da seleção praticamente ficou sendo em Piracicaba. Nossa. Então quando tinha intercâmbio, alguma coisa assim, os atletas iam pra lá pra treinar com a gente. E aí foi indo, minha história foi acontecendo nisso. Então eu sempre ia nos campeonatos, me destacava. Eu, às vezes, da seleção toda brasileira que ia, sempre eram 16 atletas. Às vezes era só eu medalhista. Então aí foi onde que eu comecei a me destacar. E eu fiquei invicta de seleção brasileira mesmo durante 7 anos, sem ninguém me tirar. Ia todas as seletivas. Você pegava. Ninguém batia você. Não, mas aí depois de começar. Sempre chega. Não tem como, né? Não tem como. 7 anos no auge. Isso, auge assim, né? Sem perder é difícil, né? Topo, né? É difícil. Topo, E aí eu fiz bastante intercâmbio, já morei fora. Tudo por causa do esporte mesmo. O esporte te deu muita abertura, né? Isso que é legal falar. O esporte fez ela virar sargento da Marinha. Isso, eu fiz parte ela não contou ainda. Eu fui parte do... esses atletas aí que você... os jogos militares, né? Isso, eu participei dos jogos militares. Eu fui campeã mundial. Eu fui a única atleta também. Então aí tem essa bagagem, assim, dentro do esporte. Mas, assim, igual eu falei, é algo que todo mundo faz. Nossa, Vanessa, as pessoas me viam, mas eu não me via. Até hoje. Até então, é um passado, assim, que eu nem gosto muito, assim. Se você me conhece hoje, não é algo que eu vou falar. Não, eu fui atleta, não sei o quê. Eu nem gosto. Porque, além disso, assim, o esporte, ele abre muitos caminhos, dá muitas oportunidades. Mas o esporte também tem muita sacanagem,
Tem muitas a gente já vai falar disso. Envolvidas. Vamos ver a história do Netão. Vamos fazer assim, ó. A gente vê do Netão, aí quero saber depois como vocês se conheceram. Tá, e aí depois a gente fala dessas coisas meio polêmicas aí. Então, como que foi? A minha não foi tão... Vencedora, assim, tão vitoriosa. E eu não fui tão no auge quanto a da Elo, né? O meu foi mais aquela coisa assim... Eu consegui atingir uma porcentagem baixa que são dos atletas que se tornam... dos jogadores que tornam-se profissionais, né? Então, assim, eu durante, vamos supor aí, 3, 4 anos da minha vida, eu conseguia viver do futebol. Então, assim, eu era um atleta exclusivo de futebol. Só que, assim, também saí de casa com 13 para 14 anos. Fui para São José do Rio Preto para jogar categoria de base. Desde muito pequeno, assim, eu sempre fui, vamos dizer assim... Jogava de? Zagueiro. Zagueirão? Zagueiro. Só que eu era aquele zagueiro chato. Domingos? Não. O cara bate até, né? Pelo contrário. Eu sempre tive facilidade, assim, com as duas pernas. Então, eu tinha essa vantagem pelo fato de eu ser ambidestro, coisa que tinha uma certa qualidade técnica, num passe um pouquinho mais avançado que os outros. Então, assim, isso desde muito pequeno. Desde os 13, 14 anos eu sempre fui. E eu era maior que os outros meninos, então, assim, ganhava na força, bola aérea. E desde muito moleque eu sempre gostei de esporte. Qualquer esporte. Pratiquei tudo. Eu fiz vôlei de praia, futebol, futsal. Me ameacei uma época no basquete, mas foi o único que eu fiquei um pouquinho de lado. Handball. Então, assim, tudo que é aquele esportista, sabe? Que gosta de esporte. Mas aí sempre tem um que você se destaca mais, você gosta mais, é o futebol. E, assim, treinava na escolinha lá. Tinha eu e mais um outro menino da minha categoria, que a gente se destacava mais dentro do time. Tanto é que, igual acontecia com a Elo, a gente jogava nas categorias mais velhas da escolinha. E acabou que a gente saiu junto. Até hoje em dia ele joga. Até hoje ele é atleta profissional e tudo mais. Mas assim, eu fui. Só que eu sempre peguei a parte, vamos dizer assim, mais baixa do futebol. Eu nunca passei por um time grande, nem categoria de base. Então, assim, você conhece a estrutura de outros atletas que você convive, que você conhece. Mas assim, eu nunca peguei, por exemplo, lá um São Paulo, Corinthians. Nunca tive essa estrutura. E sempre foi mais, vamos dizer, não vou dizer sofrido, porque você tá fazendo o que você gosta, você é moleque. Então você não liga pra isso, né? Você vai pensar no que, vou jogar e pronto. Só que eu sempre tive muito problema com lesão. Desde muito pequeno eu sempre me lesionei. Sempre lesão. E aí, quando eu tava com 17 anos, eu já tinha feito 2 cirurgias. Falei, vou parar de jogar. Não quero mais jogar. Cheguei nos meus pais, conversei com os meus pais e falei assim, não quero mais jogar, tudo mais. Minha mãe chegou pra mim e falou assim, é isso que você quer? Eu falei, então você vai estudar. Falei, tá bom. Fui, prestei vestibular, passei no vestibular, comecei a estudar. Até então eu não tinha bolsa, não era bolsista. Aí eu fiquei sabendo que o 15 dava bolsa pros atletas. Aí coincidiu aí nisso eu já era sub-20, né? Já tava com 18, só que o sub-17 do 15 foi fazer um amistoso contra a escolinha lá de Rio das Pedras. O treinador me colocou pra jogar, joguei bem lá, e o coordenador da base, o diretor da base estava lá. Aí veio conversar comigo, eu falei, não, tenho 18 já não sou mais da categoria. Não, mas vai lá fazer um teste e tudo mais. Falei, bom, na pior das hipóteses, meus 3 anos do sub-20 eu já acabo minha faculdade. Então, assim, já fui nesse intuito. Acabou que com 3, 4 meses já quiseram assinar contrato profissional, e aí já muda tudo, né? Só que, igual eu falei, a minha não foi tão vitoriosa quanto a da Elo, só que, assim, eu vivi o futebol de verdade, vamos dizer assim. Raiz. Porque aquilo que a gente vê na TV não é a realidade do futebol. Essa é a verdade. Aquilo que a gente vê na TV. Pra você chegar até lá, é um caminho muito árduo. É difícil. O tanto de coisa que você passa, igual eu falo, eu nos clubes que eu passei, graças a Deus, nunca, vou dizer assim, passei fome e tudo mais. Mas tinha clube que era almoço, café da manhã, almoço, janta. Café da manhã era um pão com um copo de Danone pra cada. O almoço, arroz... Que nutrição é essa? O almoço... Nutrição de atleta? Arroz, feijão e frango ao molho. Hoje em dia eu não como mais frango ao molho por causa disso. Eu peguei trauma. Não como frango ao molho. E quando não era frango ao molho era salsicha, carne moída. Então, assim... Olha só o nível de nutrição, tinha, sabe? Mas é aquela coisa assim... Não era o essencial, entendeu? Então, assim... é até engraçado, porque às vezes até brinco com ela, né? Eu falo assim, ela fala, jogou aonde?
pra vir falar comigo desse jeito. E assim, foi seleção, atingiu o topo e tudo mais. Só que aí que a gente vê a diferença, né? Quando eu fui pro 15, que foi o clube mais estruturado que eu peguei, assim, na parte de categoria de base, tudo que eu tinha, mesmo sendo categoria de base, depois no profissional também, era assim, o único exclusivo pro futebol. Vamos supor, se eu tivesse que viajar, o 15 que ia bancar minha viagem. Se eu tivesse que fazer alguma coisa, era tudo 15, diferente da Elo, que já era uma atleta top, seleção, que muitas viagens ela que tinha que bancar, então assim... a gente vê a diferença dos esportes, dos esportes, né? Isso. Assim, eventos oficiais, quem paga e quem leva é a confederação ou o COB, dependendo, quando é jogos ou pan-americano. Mas, por exemplo, para você se manter como atleta de alto rendimento, continuar dentro do cenário nacional e internacional, tem, assim, os Grand Prix, tem os Opens. Que assim, pra você se classificar para esse campeonato que os caras pagam, você tem que pagar os outros. Mas também tem um investimento. Eu não tenho o que reclamar. Você gasta, mas você também ganha. E é assim, no esporte individual, para você ganhar bem, você tem que trazer o resultado. Quando você não dá mais resultado, você não ganha. Adeus, isso. É muito isso e é muito ingrato. Enquanto você, é o top, você tem tudo. Enquanto você não vai acabando tudo. E é assim. E eu vi muito assim. Quando eu comecei, todo mundo aplaude pra você chegar lá. Todo mundo te ajuda. Vai lá, você vai conseguir, você vai se manter. Você chegou, você vê neguinho que te ajudou torcendo pra você cair. Tipo assim, numa luta, é sério, mas dentro do esporte, eu creio que em todos, todo mundo torce pro favorito perder por um que tá começando, por um desconhecido. Você sempre torce pro mais fraco. Pro mais fraco, isso sempre é verdade, é do ser humano isso. Então tem muito essa cobrança de quem tá lá de continuar se mantendo. E aí fala assim, nossa, você, Lohane Pai, vai perder pra uma menina, não sei, mérito da menina, lógico, todo mundo. Mas tipo assim, como que você perdeu? Não sei o que. Então tem muito isso também. Psicologicamente, quando você é atleta de alto rendimento também, você tem que ter a cabeça muito, muito boa. Hoje em dia, a psicologia dentro do esporte tá assim... Tá ajudando bem. Isso, ajudando, tá mais conhecido, tá avançando. Então, e uma coisa que também... Quando eu fiz faculdade, eu fiz parte do laboratório de psicologia do esporte, tanto é que meu TCC foi mais ou menos sobre isso. Uma das coisas que também falam muito é que no Brasil, né, nós latinos... É muito quente as coisas. E, tipo, diferente dos gringos, né, cara? Os caras são meio gelados mesmo, né? Em compensação, a gente não. Tudo é motivo, né? Isso, então tem que trabalhar mesmo, a gente. E não trabalhava. E quando eu comecei, assim, a ter parte de psicologia dentro, era assim, era tudo dividido. É assim, ó, Elohane Paiva, atleta, eu cuido de você psicologicamente pra você ser a Elohane Paiva. Mas não quer nem saber da outra Elohane. Que tem da sua vida. Da vida. Que esses problemas familiares, de convivência, não quer saber. Igual o meu técnico falava, eu não quero saber. Eu vou te fazer campeão. O meu técnico, assim, lá de Piracicaba, ele batia muito no peito. Falou assim, eu não quero saber como você vai ser campeão, mas você vai ter que ser campeã e a gente vai ser campeão. Tinha vezes que eu ganhava com medo da reação dele. Mas o cara é doidão. Tipo, inclusive, ele é muito louco. Aí eu falo que ele é até meio um sociopata. Inclusive, ele deixou... É sério. Ele foi, na época, um excelente técnico. Ele conseguiu realmente... Ele é bem ambicioso. Te deixou campeão. E isso, não só eu, como outros atletas lá. Mas era aquele assim, ó... Dá corda, depois puxa e te deixa. Assim, no esporte rola muito isso, que, assim, entendeu? Ele é igual eu falo, eu não posso falar com propriedade porque eu não conheci ele, não trabalhei com ele, conheço pelo que eu tive de relacionamento com a Elo e a Elo me falava dele. Ele é aquele cara que, por exemplo, ele chega assim e fala pra você, óbvio, eu vou fazer o seu café ser o mais vendido do Brasil. Do Brasil, e entendeu? Ele faz. Por exemplo, ele chega pra você e fala assim, eu vou fazer seu café ser o mais vendido do Brasil. Tá, e vai. Seu café chegou, foi o mais vendido do Brasil. Aí ele já começa a tirar o pé.
tirar o pé, tirar o Te pé, tirar o pé. deixa. Aí chega uma hora que, tipo, o seu café tá caindo, ele fala assim, agora você se vira sozinho. Sozinho? Eu já fiz você vender o seu mais vendido, agora você se vira. Isso, entendeu? é mais ou menos assim. Isso, se vira tipo, agora. Ele te coloca lá... E aí depois começa você vira. assim... Mas você acha que a gasolina dele é deixar chegar lá ou não? Isso. Assim, Tipo, ele quer pegar sempre alguém pra levar. Isso, Ele pra não levar. quer manter. Não manter. É porque pra chegar é mais fácil do que Às vezes manter, é a né? motivação do cara, né? Ah, é. Não E assim, sei. mas se você parar- Ele fez uma sacanagem com um menino, né? Que ele conseguiu da Olimpíadas. Vou até citar o nome dele aqui, Guilherme Félix. Hoje ele ainda continua, mas atuando como na parte mais... Assim como empresário de atletas, uma parte mais estrutura, mais estilo presidente. Gestão. O extra tatame Isso, ali. tatame. Ele ajudou o menino a chegar até a Olimpíadas do Rio, da seletiva. Chegou lá e ele falou assim, não vou com você, se vira. Tipo, parece que tem um prazer, tipo assim, de te colocar e depois te abandonar falando assim, meio que se vira, sabe? Pô, louco. Meio... louco. É muito louco. Vai entender, né? Isso. Mas... e assim, de tacar na cara, sabe? Você só chegou aqui porque eu te ajudei. Aí começa, sabe? Ah, você tá aqui dentro da minha tá dentro da minha academia, minha regra, assim, pronto, acabou. Não quer, vai embora. Ele já fez comigo o dia eu ir pro campeonato, só porque eu não ganhei. Foi assim, foi eu, a esposa dele também era, né? E foi Atleta. uma menina, atleta também. E nós fomos no campeonato, a gente saiu daqui de Piracicaba de carro, todo mundo no carro dele. A gente alugou lá o lugar de deixar o carro. E nós fomos pro campeonato, foi até na China. Aí deixou o carro, na hora de vir embora, eu cheguei, eu perdi nesse campeonato. Na hora de ir embora, pegou as bagagens pra botar dentro do carro. Ele, não, no meu carro você não vai entrar. Vai de ônibus, que só entra campeão dentro do meu carro. Tipo, é um estilo assim, você tem Nossa, noção. é. De você olhar assim... Gente, tem doido pra tudo, né? Tem doido pra tudo, entendeu? Mas aí entra igual a Elô falou. É a metodologia dele, entendeu? Ela falou, porque tipo, tem campeonato que ela ganhava, porque assim, ela tinha medo dele, entendeu? Então assim, mas é a metodologia dele. Às vezes ele falava assim, bom... Vou fazer isso com ela aqui, no próximo, se ela não ganhar, eu dou um susto maior, no próximo vai embora. Então, tipo, é a metodologia do cara. É o estilo de liderança dele, né? Que Nos jogos perde de... muita... nos jogos de Guadalajara, e ele sempre é o técnico, né, e tudo. Nos jogos de Guadalajara, em 2011... era eu e a Natália Flavina. A Natália Flavina já estava num pezinho já de se aposentar, não se aposentar. Estava vindo com bastante lesões e eu vinha numa crescente muito alta. Aí teve os jogos de Guadalajara. Eu falei assim, não, a gente não vai levar a Natália Flavina, a gente vai levar a Elohane. Vamos fazer uma seletiva entre as duas? E provavelmente eu já estava num... Você ia dar um pau nela. Isso, eu ia ganhar. Ele falou assim, não, deixa a Natália, deixa a Elo pra lá. Vamos tentar 2016 com ela, porque ela é nova. Deixa a Natália, não vai fazer nada, não. Tipo, vetava, sabe? Parecia que queria, que ia e tirava o pé. Assim. E você tinha poder de mudar de técnico ou não? Tinha, mas só que a gente pensava que era ali, você acaba... Igual, eu saí de casa, fui pra lá, conheci isso ali. E... Elvio, ele fazia uma lavagem cerebral, é sério, é lavagem cerebral, que parecia que você só ia ser campeão se você continuasse ali. Entendi. Se você fosse... A estrutura é excelente, realmente ele era muito profissional. Ele tinha uma equipe multidisciplinar, a gente tinha psicólogo, a gente tinha nutricionista, nós tínhamos bastante patrocínio, a gente fez intercâmbio que ele conseguiu pela prefeitura, tipo, fui para Cuba, fiquei lá durante um mês fazendo intercâmbio lá, Turquia, tudo preparação, porque ele corria atrás. Então era um polo bom para se formar atleta. Entendi. Ele entregava. Isso, mas o jeito... Ele batia no peito, porque assim, ele não era aquele cara que ele batia no peito só que sem propriedade para fazer isso. Não, ele batia no peito igual, por exemplo, assim, igual a Elo falava assim, se eu sair daqui eu não vou ganhar. Só que todos os campeões estavam ali, entendeu? Então, o ambiente era de então, campeão. Assim, como que você vai falar assim, pô, se os campeões estão aqui, como que eu vou ser campeão em outro lugar, entendeu? Então, e a gente pensava que ali realmente, hoje em dia eu vejo assim, falei assim, nossa, por que eu me submeti a passar por tantas coisas assim, sem necessidade? Eu poderia ter ido para uma outra equipe, ou igual eu vim aqui para Rio Claro, né? Já tava já. E você também, igual, eu fui para lá com 17, eu ia fazer 18 anos. Então não tinha maturidade ainda. Todos os atletas que ele pegou foram atletas novos que ele moldou do jeito dele. Então a gente pensava realmente que ali era um mundo bom. Mas
deixa cheio de sequelas. Assim, eu acho que em todo... Assim, alto rendimento, quando você pega para ser o seu trabalho, não é tão prazeroso. Não é algo assim, mil maravilhas. Você pode reparar em Olimpíadas, agora que a gente acabou de ter. Quantos atletas que foram para Olimpíadas vai se manter no topo? Quantos atletas você vai ver aí em decadência? Porque a cobrança é muito psicológica. É 24 horas, né? Atleta, ele não é atleta ali na luta, ele é 24 horas, ou na piscina, né? A gente viu um cara que eu gostei muito, que é meio sangue no olho, assim, que meio que tratou o esporte, né, de forma real, foi aquele cara da natação lá. O Bruno Fratos. Que ele perdeu, mostrou, cara, que pra ele conseguir o 3º lugar foi uma batalha na vida. Que ele perdeu na do Rio. Aí ele deu aquela entrevista. Não, tô felizão. Ele é muito espontâneo, aquele cara. E ele fala real, né? É que assim, o que ficou muito, muito retratado nessas Olimpíadas foi do cara lá do arremesso de peso. Esqueci o nome dele. Eu também. Que assim... Todo mundo viu o cara se classificando, viu o cara chegando, só que até ele chegar na final, ninguém sabia que ele treinou no quintal da casa dele, que o técnico dele é cubano, não pôde vir pro Brasil por causa da pandemia, acho que é cubano, não sei, mas assim, não é brasileiro, não pôde vir por causa da pandemia, então ele treinava por videochamada com o cara, ninguém vê que o cara perdeu o patrocínio, então assim, viu ali 3 arremessos que ele fez pra se classificar, entendeu? Tipo... Ali que conheceu o cara, só que ninguém viu antes, ninguém vê, igual tipo, a gente tava falando, são personalidades diferentes, né? Ele já é mais o do Darlan. Não lembro o nome. Mas outro cara também é aquele da canoa, né? Sim, nossa, esse cara também, a história dele é outro nível, né? É que assim, a gente conversando aqui, a gente vê tipo, vamos supor, as personalidades, igual por exemplo, o Isaquias e o Bruno me chamam a atenção, mas o Darlan me chama mais. Então, tipo, eu sempre fui mais tranquilo. Então, assim, o Darlan é de boa. O Darlan é de boa. Imagina aquele cara dando porrada em alguém. Mas os outros dois já são, assim, explosivos e chega na câmera e eu... Assim, tipo, e eu já não. Eu já sou mais no estilo do outro que é mais quietinho ali e tal. Então, assim, só que a gente vê, tipo, o Isaquias, ele não ganhou ele não ganhou ouro no Rio, se eu não me engano. Acho que ele foi prata e bronze. Aí lá na dupla eles não classificaram pra final, ou classificaram e não foram medalhistas. E aumentaram a metragem também, e aí não ele foi? chegou, quando acabou, ele chegou e falou, não, se precisar vomitar sangue, eu vou vomitar, mas eu vou ganhar isso. E você vê que o cara ganhou com folga, não foi aquela acho coisa que era assim. 800 metros, passou a ser 1000, mudou mudou a metragem, é outro nível, né? Lógico. A gente sabe da via energética, muda. Ele treina por 800. Pô, cara, muda demais, Nossa, imagina. E como vocês se conheceram? Provavelmente em Piracicaba, né? Na faculdade. Unimep. Na Unimep. Na mesma sala? Não, eu já... Foi algumas foi. Algumas turmas, né? Eu já tava no 2º semestre, né? A Elo já tava no 2º ano. Só que a Elo ficou 1 ano que ela tava em Cuba. Então ela tinha feito México. Eu fui pro México. Você tinha feito um ou outro. Eu fiquei em intercâmbio, preparação lá no México. Quanto tempo? Durante 6 meses. Nossa, só que ela tinha feito 1 semestre, só alguma coisa assim. E foi bom, assim? Como que é os mexicanos? Eu fui pra La Loma. É um centro de alto rendimento mesmo. Eu treinei lá, tava lá Phelps, tava a galera da onde? Canadá, seleção do Canadá, atletismo. Era vários esportes? Um centro de alto rendimento. Você viu o Michael Phelps? Caraca, que da hora, velho. Nas Olimpíadas do Rio, ela via o Bolt correndo na pista, ela não parou pra tirar uma foto com o Bolt. Louco, velho. Os caras são históricos. Não vai ter ninguém. Pra você ter noção, pra você ver como que não foi muito planejado, assim. A sua intenção, né? Isso, a minha intenção. Assim, igual lá, eu já fui pra Paris participar de campeonato Paris Open 3 vezes. Eu fiquei no hotel em frente Paris Saint-Germain. Galera, vamos lá no Paris Saint-Germain tirar foto. Gente, que isso? E assim, sabe? Ficava de frente com o Parque dos Príncipes e não foi tirar uma foto. Coisa assim. Não, vou lá comprar roupa. Tô aqui vou comprar roupa. Coisa assim. Comer. Pra quem gosta de futebol igual eu já fui, na final eu fui participar do campeonato e era a semana que eu fui...
Foi a final Sabe que que teve... final que foi? Real Madrid e Atlético de Madrid. A galera, todo mundo ia assistir lá. Que E depois teve o campeonato. Nos acréscimos de cabeça. Teve o campeonato, aí terminou o Simeone campeonato. surtou. Todo mundo, os meninos, não, vamos embora lá, não sei, vamos comprar. Poxa, mas é 100 euros. Mas vamos assim mesmo. Eu não, gente. Porra, eu ia, hein, velho. Eu ia. Eu também. Depois eu vim de voltar pra casa. Deixa o dinheiro aí, velho. E eu fui da Marinha, eu fiz parte, né, do projeto que é das Forças Armadas, não é só a Marinha. Como que foi esse processo? Eles pegam atletas? Isso. Você vira militar, você tem alguma formação? Isso, a gente faz um cursinho depois que você é recrutado, é assim. Você sabe atirar tudo? Isso, a gente faz. Da hora, mano. A gente vai pra... Sabe lutar, sabe atirar. Cuidado, hein, então. Deixa eu ficar quietinho. Mas é bem assim, bem por cima mesmo que a gente tem um curso. Durante 1 mês e meio a gente teve esse cursinho pra saber ordem unida, como se comportar como militar, atleta militar e tudo. É bem basicão mesmo, mas básico, tá. Na minha turma, foi a Mayra, que foi agora, teve a Mayra, a Portela, tá. A galera do judô, tinha o pessoal do basquete. Mayra Guiar? Isso, a Mayra, tinha a galera do judô. Tinha o pessoal do boxe, a nossa turma, e todos esses atletas que você vê assim de ponta. Foi quando eu entrei também na Marinha, foi da minha turma. Você, assim, eles abrem um edital, a Marinha, a Aeronáutica, o Exército. Você manda o seu currículo de atleta. Você entra como currículo de atleta. Pode mandar todo mundo. E aí eles analisam, tem que ter pontuação por pontuação. Assim, cada campeonato vale a pontuação. Aí, através dessa pontuação, eles te recrutam. Você e o segundo colocado. Verdade, aí faz os exames. Que, na verdade, é mais ou menos assim. Vamos supor, você está se destacando. Eu sou o responsável pelo, por exemplo, do taekwondo dentro da Marinha, e você está se destacando. Eu chego pra você e falo assim, Elvio, daqui 3 meses vai abrir o edital, você não tá afim de se inscrever? Vamos supor que você se inscreve. É lógico também, você não vai se inscrever lá só porque eu achei o Elvio bonitinho, eu vou contratar o Elvio. Não é assim. Não, aí você manda seu currículo, currículo de atleta. Vamos ver assim, o Elvio tem 20 anos, o Elvio já foi medalhista nos jogos da infantil, por exemplo, assim, da juventude, o Elvio já ganhou o Pan-Americano. Não, é tudo bem trabalhado. Não. Mas o que o atleta ganha? Salário. Todas as regalias como um atleta militar como mesmo. Se fosse um militar. Esse durante... Nós entra como RM2, que é temporário, que você só... Igual quando você... Daí você tem um salário. Quando viaja é como missão, ganha um dinheirinho. Se quiser dar carteirada na rua, dá carteirada. Não é isso não. Também não é assim não. Tapa na cabeça dos outros. Esse projeto da Força... Esse projeto da Força Armada auxiliou muito os atletas mesmo, principalmente os atletas individuais, né, que não tem tanto apoio, não assim, não tem tanto investimento. O investimento deles é esse daí, né? São as Forças Armadas. Na época, eu entrei, entra como recruta e fica uma parte como soldado e depois vai para sargento. O meu salário era, se eu não me engano, 3.900 por mês. Aí tinha todos os benefícios. Quando eu viajava, também recebia diária em dólar. Então tá. Nossa, assim, ajuda bem, né? É uma ajuda, assim, pra você estar na manutenção para você continuar treinando o seu dia a dia, para pagar. Porque como investir em você, nutrição. Exatamente. Entendi. E campeonatos. Então... Pô, e fora show. Que a experiência, nossa, eu falo, é a melhor experiência que eu tive. É mesmo? Passar pelo foi exército? Que legal isso. Essa experiência dentro da Marinha. E fala pra mim, como que é a convivência desses atletas, assim, tipo, você com a galera do taekwondo, beleza, mas assim, provavelmente nesse centro que você foi no México, com a galera do boxe, com a galera da natação, como que é? É bem legal o clima. Aí, jogos, é legal? Isso, assim, cada um vai também pra treinar, você convive ali, assim, é muito legal. É igual quando você se sente, quando vai para jogos mesmo, que você fica na Vila Olímpica, que tem todos os esportes, tem todos os atletas ali. É uma experiência bem bacana. Mas você acaba meio que, assim, igual lá, isolando, porque você tá ali para treinar, então o foco ali é você tá junto com a galera pensando no seu objetivo. Então aquilo ali também não te deslumbra tanto. Eu não me sentia muito deslumbrada, assim, no meio que
que eu convivia. Porque eu acho que eu também, como eu fazia parte do mas era todo mundo legal, tratamento, essas coisas. Tinha mala, tem, né? Sempre tem. É que sim, é outro patamar, né? Mas eu já fui pra jogos regionais. Tem. Então, sempre tem. Sempre tem aquele... Sempre tem a rixinha do... Sempre tem do vôlei, com basquete, com futebol, futsal, dos jogos regionais. Vamos levar pra jogos regionais, né? Ninguém gosta do futebol. Tem uns porre, né? Os caras uns porre. Ninguém gosta do futebol. Ninguém gosta. Chega lá porque é o futebol. É o futebol. Tudo é o futebol. Cara, quebrou o banheiro, foi o futebol. Não, mas futebol tudo é futebol. Ninguém gosta de futebol. Mas normalmente a molecada zoa muito, né, cara? É muita molecada. 22 nego, no mínimo, né? Na verdade, o futebol, ele é assim. O que você cresceu assistindo na TV? Fórmula 1 e futebol. Entendeu? É Fórmula 1 e futebol. Fórmula 1, se você for parar pra pensar, é uma realidade muito distante. É lógico. Então, assim, completamente distante. Futebol, você precisa de uma bola. Você não precisa bola de campo, e um amigo. Você não precisa de nada. Até sozinho você joga, né? Você fica brincando lá. Mas, assim... Então, assim, o tempo todo você tá ali. Futebol. E aí você começa a ver. É lógico, aí já vamos levar pra outro nível, né? Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, o próprio Lewandowski... Trazendo aqui pro Brasil, que nem tá jogando aí agora, Daniel Alves, Gabigol. Então, assim, você vê que, por exemplo, aonde os caras chegam, 1 milhão de fotógrafos, os caras não conseguem tirar umas férias sem ter alguém vendo. Entendeu? Assim, o cara, ele vai numa loja e é tratado como rei. Então, tipo, você vai visualizar o que? Aquilo lá. E aí, vamos supor, você tá... vai. Num regionais. Os caras se espelham no Gabigol. Sem desmerecer clube nenhum, nada. Mas vamos supor, assim, o Velo aqui. Eu tô na base do Velo, eu vou jogar um regionais. Aí eu chego porque eu tô na base do Velo, eu jogo um regionais, eu jogo um campeonato paulista sub-20 aí. Aí eu vou olhar pro cara do tênis de mesa lá, vou falar... tênis de mesa, entendeu? Tipo, eu tô ligado. E assim, tô aqui, entendeu? Tipo, não recebo uma ajuda de custo e olha lá, ainda se recebeu alguma coisa. É que o futebol tem esse status, né, de ser, é o futebol, é o jogador. Todo mundo fala, é jogador. Então, assim, entra nesse status, vamos dizer assim, né? Mas é legal. Gente, pra gente começar a já pensar no finalização, queria que vocês falassem agora do que vocês fazem hoje, né? Porque vocês saíram do alto rendimento e estão indo trabalhar com iniciação na água, né? É o meio líquido. Eu lembro desse termo lá na faculdade. Iniciação ao meio líquido. O que é isso? É natação? O Penca que te deu aula? Não, eu fiz o Nesp, né? Você fez aqui, né? Então fica a Camila. Você não foi lá da Unimep. Tá. Não, lá quem no caso, o Estado paga nós, porque é o Nesp. Mas E aí eu lembro desse termo, iniciação meio líquido. E você, né, tá com a parte de bem-estar, no caso, né? Cuidando das pessoas com forma personal, né? De vida, né? Queria que vocês falassem disso hoje, essa mudança brusca, né? Que é rendimento. Calma, vamos ficar saudável, cuidar de saúde, longo prazo. Né? Nossa, eu me divirto, assim, as minhas aulas eu me divirto bastante. Justamente por isso, porque agora o meu serviço atual é bem mais leve, é bem mais espontâneo do que o meu serviço como atleta. E essa atividade totalmente diferente, assim, eu nem pensei que eu ia para esse lado. Tive a oportunidade de trabalhar dentro do esporte, né, do taekwondo, que eu sempre vivenciei, mas eu não quis. E eu procurei me desafiar. E eu fui para a natação, com iniciação de bebês. Puxa, e eu legal. É isso aí. É legal. Ali com as crianças. É gostoso, é leve. É assim, de você estar proporcionando ali até mesmo assim, um meio lúdico para criança que está dentro da água. Eu não cobro, igual eu faço, eu não cobro assim, para aprender igual. Eu quero na natação de iniciação, de 6 meses até 4, no 5, quando começa com técnicas, as coisas assim. Você nem quer, porque já começa um pouquinho de alto rendimento. Exatamente. Põe a mão lá, sério. Opa, não quero isso também. É não saber aprender com a tia Lua, não se afogar, nadar bonitinho. Perder o medo, mergulhar. É isso. É nada que venha de alto rendimento. E hoje você só faz isso?
Isso, e eu trabalho também como personal, a gente vai dar personal, mas também mais voltado, os nossos alunos, nosso público é tudo voltado mais mesmo, qualidade de vida, essa questão também de emagrecimento, mas tudo mesmo, nada muito para rendimento. Cuidar da saúde. Cuidar da saúde. Se manter ativo, Sim. né? Uhum. Eu falo, até converso às vezes com a Elo, eu falo assim, que se eu conseguisse, eu ainda queria estar no futebol. Eu falo que assim, que eu... Hoje em dia, assim, eu já tenho na minha cabeça que, bom, não vou jogar mais, não consigo jogar mais por causa das... Não vou nem dizer que por causa de qualidade técnica, porque, assim, às vezes eu vejo tanto cabeça de bagre jogando aí que eu falo que daria pra estar jogando ainda, mas é mais por condições físicas mesmo, né? O meu corpo não permite. As cirurgias... Seu joelho. Meu joelho não permite mais, né? Então, assim, só que... Eu fui um pouquinho mais rápido essa transição do que da Elo. E um pouquinho mais, assim, surpresa, sabe? Porque, tipo, eu tava em Minas, foi o último clube que eu joguei. Aí eu tive que fazer uma cirurgia no joelho, que eu machuquei. Aí acabou que no estúdio onde eu trabalho até hoje, tava precisando. Aí a Elo falou... Na época a Elo trabalhava lá ainda. Aí a Elo conversou com o dono. Aí ele falou, não, pede pra ele vir então. Aí acabou que foi. E foi assim. Fiquei. Assim, Ana, na verdade... Pulou etapa da história. Isso. Mas assim, no geral foi isso. Foi isso. Foi isso. A gente, igual a gente tava nisso, a gente se conheceu na faculdade. E aí, mulher tem mais esse estado, quero construir família, quero assim, entendeu? Por ele ia continuar aí e nessa minha transição, foi nisso que eu falei. Eu fiquei assim... O que eu faço quando eu decidi me aposentar? Que foi assim, eu falei assim, enquanto o esporte continuar me dando dinheiro, eu vou levando. Mas a partir do momento que eu tiver que bancar o esporte, eu sempre tive isso comigo. Eu vou parar. Eu vou parar, porque eu não vou trabalhar. Sim, tem muitas pessoas que fazem isso e eu aplaudo de pé, mas eu tinha comigo. Eu não vou trabalhar para me estar sustentando o esporte, estar gastando, me virando... E até mesmo eu já tinha 28 para 29 anos. Não era mais o meu ritmo de quando você é jovem e você investe. Talvez mais um ciclo dava, um ciclo olímpico, encaixar alguma coisa. Isso, quando você é jovem, assim, entra no esporte, você faz rifa, faz tudo. Porque você estava começando. Então, assim, quando o esporte parar de me bancar, eu vou, tchau, adeus, benção. Então, quando eu saí da Marinha, terminou o meu período da Marinha, eu falei, bem, agora eu vou trabalhar na área, né? Eu não vou... Aí foi até onde eu conversei com o técnico daqui, com a Carmen, com o Nicolas. Eu falei assim, ó, não dá mais. E até mesmo eu já estava num processo tudo que eu treinava igual eu conversei com você. E eu já não estava tendo mais um bom rendimento. Eu não estava conseguindo mais ganhar. Eu ia para os campeonatos que... Eu pensava assim, eu consigo ganhar. Não estava ganhando. Por mais que eu tentasse ia treinar, chegava no campeonato, podia ser qualquer menina, tá iniciando, eu perdia. Então, eu já estava vendo que realmente eu estava num decline. Você é alto rendimento até um ponto, chega uma hora é normal. Você tem essa queda. Então, você, quando começar nessa queda, eu já vou parar antes que eu comece até levar nocaute aí. Entendeu? Então, e pronto, acabou. Terminando o auge. Isso. E aí eu falei assim, aí eu vou pra parte do quê? De ter a minha família, penso ter filho. Às vezes eu penso, às vezes eu não penso. Mas assim, construir mesmo a família, viver a parte. E eu me vejo como hoje ele fazendo parte. Mas ele tava querendo ir no mundinho do futebol. Igual, teve uma época que eu incentivava, mas chegou uma época que eu não conseguia mais incentivar. Porque só vivia de lesão e tudo. Como que eu vou estar incentivando você dentro de um esporte que o seu corpo, você igual ele falou, eu tenho o corpo não responde mais, né? Isso, não vai. A então não tinha como eu ficar assim. Verdade, e ele indo pra times assim que não tinha um retorno financeiro. Passando necessidade, você sabe? Não tem como eu ficar te incentivando e eu já tenho outro pensamento. É isso que aconteceu. Isso, entendeu? Coincidiu de assim, ela já tá na fase que ela tava desacelerando, que ela tava tirando o pé, que ela não queria mais. E assim, eu ainda tava numa fase que eu queria tentar, tinha continuar muito pra queimar ainda. Tinha uma lenha ainda. Entendeu? É que você é novo também. Então, tô com 26. Então, assim... Então, chegou nessa fase que entrou nesse conflito. Entendeu? Sim. Só que, assim, realmente, se você for parar pra pensar...
Hoje eu vejo que o meu corpo não aguenta mais, entendeu? Então, assim, eu de 2 anos pra cá, eu não tive lesão nenhuma. Então, assim, não sei se eu tivesse jogando, se eu talvez eu teria, se eu talvez não teria, ninguém sabe. Mas, assim, hoje eu falo, hoje eu sou feliz com o que eu faço, hoje eu gosto de fazer o que eu faço. Gosto, diferente da Elo, já gosto mais da segunda infância, né? Eu gosto mais dos idosos, mais... Legal, cara. Gosto mais, assim, da parte da terceira idade do que da parte, vamos dizer assim, criança. Mas é igual a gente já conversou aqui no decorrer. Eu acho que, assim, é tão focado em alto rendimento, que é das duas uma. Ou o cara que trabalhou com, assim, foi atleta, ele vai continuar no alto rendimento, ou ele não vai querer nem saber do alto rendimento. Vai ser, assim, aquele caminho completamente inverso. Não vai, os caminhos não vão cruzar. O cara que foi jogador, que fala, vou ser treinador de uma escolinha, ele vai estar pensando no alto rendimento, que ele vai querer preparar os atletas, os aluninhos da escolinha dele para entrar num clube. Não tem como. O cara não vai estar ali só pelo lúdico. Ele vai estar para... Dificilmente vai chegar igual, por exemplo, no caso da Elo, que ela prepara a criança pro lúdico, entendeu? O cara que fala assim, não, vou começar uma escolinha lá com o aluninho de 4, 5 anos. Ele já vai querer ensinar como que faz o passe, já vai querer como ensinar a cabecear, conduzir a bola. Não visando que a criança vai brincar, não. Vai visar que o moleque ele vai continuar e quando o moleque chegar lá no Barcelona ele vai falar assim, começou comigo, eu que preparei esse moleque. Entendeu? Então, todo professor tem isso dentro dele. Então, assim, ou você continua ali ou você sai. Legal, gente. Isso é muito bacana. Eu talvez eu falo assim, na minha história, né? Eu fui bem parecido, assim. Eu entrei na faculdade com a cabeça de ser técnico ou preparador físico de basquete. Realmente eu tinha esse desejo. Com 1 ano, 2 anos de faculdade, mudei a chavinha. E aí eu fui trabalhar aqui numa clínica aqui da cidade. E lá era reabilitação. Esse bem-estar. Mas o ambiente dos profissionais lá era alto. Então, tipo assim, tinha a parte de cuidar das pessoas muito séria, séria. Mas internamente a equipe, ela se punha pra cima. Então, como eu falo, o nível da equipe era alto. Então você se competia ali, mas era uma cooperação saudável. E ali você conheceu o mundo que você conhecia, né? Tipo, da reabilitação, entendeu? Você conhecia qualidade de vida, você conhecia só o esporte. Você conhecia o esporte, você não conhecia... Igual, você vai falar pra Elo, quantas crianças ela tinha visto nadar? Entendeu? Nunca tinha visto. Assim, na faculdade, no curso. Assim, não, tipo, eu digo assim, no dia a dia, sabe? Você não vê muito. Você não entendeu? vê. A natação que eu tive contato é dos atletas de alto rendimento, não foi? Desses encontros aí. Desses encontros. Igual, tipo, você treinando, quando você vai treinar, igual, por exemplo, quando o clube ele não tem uma academia própria, que ele vai, vamos supor, eu vou na academia da esquina, meu time vai treinar na academia da esquina. Quando você chega lá, geralmente é um horário reservado só para os atletas. Então você não vê, por exemplo, o cara que é diabético que vai lá para regular a glicemia dele. Você não vê o hipertenso que vai lá para baixar a pressão. Você não vê o senhorzinho que não consegue andar. Você não vê isso. Você vê só o rendimento, entendeu? Entendi. Gente, pra gente finalizar, eu sempre faço uma pergunta pros convidados, que é: se vocês pudessem chamar qualquer pessoa para tomar um café, qualquer pessoa no mundo, quem que vocês chamariam para tomar um café? Deixa a Elo responder primeiro. Assim, atualmente a minha família, como eu fico bem longe de casa, assim, os meus encontros com eles são datas? Sim, são finais de ano. Se tivesse uma oportunidade esporádica, seria com eles. Qualquer um da sua família? Minha mãe, meu irmão, meus tios, assim, até mesmo que a gente gosta de estar reunidos. Show. E o seu Neymar? Olha, se fosse pensar em questão de uma pessoa que eu admiro, um ídolo assim, seria o Cristiano Ronaldo. Porra, Mas, assim, e ainda dava pra falar português com ele, né? Dava pra conversar tranquilo. Meio sim, mas tudo bem. Olha, se for pra mim pensar assim, parar, tipo, quero alguém que pra mim sentar e tomar um café e conversar, acho que eu seria mais ou menos a linha de raciocínio da Elo. Chamaria não só mas a minha família, sabe? Aqui, nós dois, tanto eu quanto a Elo, nós somos muitos caseiros, né? Então, assim, esse ambiente familiar pra gente é muito bom. A gente gosta muito de estar nesse ambiente familiar. Então, acho que é isso também. Acho que chamaria... Alguém da sua família. Principalmente agora, na questão que a gente está vivenciando
de vírus, coronavírus, que a gente hoje tem, amanhã a gente não pode ter. Então, a base mesmo que socorre a gente para qualquer... É o Porto Seguro, né? É o Porto Seguro, então... De fora, todo mundo. Ah, legal, gente. Bacana. Vocês querem falar mais alguma coisa? Agradecer? Gostaria de agradecer a oportunidade, o convite. Eu também gostaria de agradecer o convite. Pô, o papo foi top, hein? Puta Legal. cafezão, hein? Caramba. Foi um puta café, hein? A gente continuar a nossa competitividade lá no cross. Treino funcional, hein? Treino funcional. Ó, e você que não conhece o Elvio, lá ele O Elvio é o top. Nossa, cara, é o alto rendimento lá no box. O meu foco é o Elvio. É verdade. O cara é muito melhor aqui. E modesto. É isso que é atleta modesto. É nada. Mas é isso aí, gente. Obrigado. Ficamos aqui com mais um episódio aí. Valeu, gente. Valeu.